Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que esse Deus maravilhoso faz por cada um de nós. Por isso estamos alegres, né? Hoje eu quero deixar aqui uma mensagem falando, né, um pouco do que está acontecendo, né, com o nosso Brasil, né? Pedindo sempre ao Senhor que nos revela e a gente vai observando e aí lendo as escrituras a gente consegue ter um entendimento que está não só o Brasil, mas muito o mundo, né? Tá tendo muita desobediência. Com a desobediência a gente está vendo muitos problemas. Mas também sabemos que através da palavra do Senhor há um jeito, né? E esse jeito é o nosso Deus Todo-Poderoso. Acho que não me conhece, meu nome é Paulo. Esse é o canal Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Todos os dias a gente deixa uma nova mensagem aqui, falando da palavra do Senhor, que é essa nossa missão, né? Espalhar o Evangelho. Se não podemos ir, hoje nós temos a internet que vai mais distante, né? Às vezes a gente está em casa, faz um vídeo, e esse vídeo pode viajar aí quilômetros e quilômetros, né? Levando a palavra do Senhor. É essa a nossa missão. Eu quero começar aqui com uma oração, né? Pedindo ao nosso Senhor que nos oriente através da palavra dele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse momento, Senhor. Nesse exato momento, venho lhe pedir que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra, que o seu Espírito Santo fale com cada um de nós, Senhor, e que nós venhamos entender sempre a importância de te obedecer e andarmos em seu caminho. Abençoe a cada um que ouve essa sua mensagem, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. E assim como eu estava falando, né, se a gente ligar a televisão, a gente vem observando muitos problemas, né? É tudo que é tipo de problema. É problema com a humanidade, é problema com a natureza, né? É problema com política, problema com a família. Todos os lugares têm problema. Então, a gente chega a um entendimento, né, que parece que é o fim. Parece que é o fim, né? Estamos caminhando por fim? Com certeza, são os sinais, né, da vinda de Cristo, só não observa quem não quiser, mas a gente também vê que muitos problemas que os homens estão passando simplesmente é por desobediência. Assim como aconteceu no passado, continua acontecendo até hoje, né? Eu quero estar lendo apenas dois versículos, encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 7, vou estar lendo o 13 e o 14, que diz assim, ó: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Olha essa palavra, né? Isso é uma palavra assim que nos chama muita atenção. Diz que foi uma palavra que o nosso Senhor, né, ao aparecer ali para Salomão, falou com ele, né? Falou com ele que se o próprio Deus, se o nosso próprio Senhor mandasse sobre a terra problemas, né? Vários problemas, gafanhotos, seca, mas se o povo se humilhar, clamar a ele, ele do céu responderá. E o que a gente olha hoje, né, no nosso Brasil aí, no mundo, o que está faltando é o povo se humilhar diante de Deus. O que está acontecendo com o ser humano? O ser humano, quanto mais a vida mais fácil, mais vão se afastando de Deus. Vocês podem notar, né, que os lugares, muitas das vezes, que mais prosperam são os que mais vão se afastando de Deus. Ou então até vão à casa de Deus, vão à igreja, mas não tem uma obediência verdadeira a Deus, né? Quando sai dali, tem uma vida toda torta, às vezes a soberba já está no seu coração e nós não podemos, né? Nós que somos de Cristo, nós temos que verdadeiramente andar no caminho do Senhor. Se a gente liga a televisão, você olha todos os tipos de problemas, né? O estado do Rio aqui passou agora esses dias aí por uma operação, né? E ali morreram várias pessoas, né? Morreram várias pessoas que resolveram confrontar o Estado, confrontar a polícia, né? Pessoas que estavam totalmente contra as leis aqui da terra e contra as leis do Senhor, né? E aí com aquilo ali
você olha quantos problemas que vão causando, quantas famílias chorando, né? Quantos filhos ali que ficaram sem pai, mas por quê? Foram desobedientes, né? Não estão buscando ao Senhor, pelo contrário, tudo aquilo que o Senhor falou para não fazer, estão fazendo. Aí você olha a natureza, o que, que está acontecendo, né? Eu estava olhando ali uma chuva que aconteceu, se não me engano, é no Paraná, o lado lá, né? Aquela região ali do sul, é, aonde passou ali um tornado, né? Estão falando em vento de mais de 200 e poucos quilômetros por hora, né? Coisas que não eram normais no Brasil, né? Nosso Brasil não era de ter essas coisas. E aquela cidade onde passou ali foi devastada, né? A cidade foi totalmente destruída. Você olha, não arrancou só telhado, não. Teve casa lá que arrancou a parede, né? Jogou aquilo no chão, mexeu com os carros, quebrou poste. Então você olha que os problemas são desde naturais quanto, né, do ser humano. Você olha, né, a humanidade está estranha, né, o ser humano ele não obedece à palavra do Senhor, né, ele está querendo viver uma vida onde ele acha que que ele é superior a Deus, e nós sabemos que não é assim. Nós temos um Deus que controla a terra, que ele olha, né, de acordo com o que nós estamos fazendo aqui. Ele pode permitir chuva, como ele pode permitir seca, ele pode permitir destruições, sim. Ele permite que o inimigo se levanta para nos abater, mas tudo por quê? Por desobediência. Se a gente ler a Bíblia, todos os problemas que teve com Israel, né, aquele povo ali direcionado por Deus a sair, né, ali do Egito, a maioria, todos os problemas que eles tiveram foi por desobediência. Quando eles eram obedientes a Deus, tudo dava certo, né? O inimigo podia até se levantar que iam perder, a natureza cooperava. Agora, quando eles se desviavam, né, todos os tipos de problemas vinham. Então, o que está acontecendo hoje com o nosso Brasil, né, principalmente nosso estado, Rio de Janeiro, vários outros estados aí, é a desobediência à palavra do Senhor, né? As pessoas que não são evangélicas, que não leem a Bíblia, falam que nós evangélicos, tudo a gente fala que é espiritual. Mas depois que você passa a ler a Bíblia e ter entendimento, né, das passagens que Deus vai te revelando ali, você vai tendo entendimento que é espiritual, sim. A desobediência do ser humano traz consequências, e às vezes traz consequências na natureza, sim, né? Deus permite vir chuvas para destruir, para mostrar para o homem que ele não tem poder nenhum, né? Deus permite vir seca dentro do verão, vir chuva dentro do inverno, chuva que ninguém nunca viu aparece, né? Com a força que o homem nunca tinha visto, aparece, mas para quê? Para mostrar para o ser humano que quem manda é Deus, quem tem o controle de todas as coisas é Deus. E quando aparecem essas coisas, geralmente o ser humano se humilha mais, né? Busca mais ao Senhor. Então, muitas das vezes é uma forma do Senhor chamar a atenção do homem e mostrar para ele que o controle da natureza é dele. Cabe a nós, né, buscar o Senhor, orar o tempo todo e clamar. E nós que somos servos do Senhor, que ouvimos a palavra dele, nós temos que nos levantar, nos posicionarmos, para brigar com o homem, não, mas sim levantarmos, entrarmos em nosso quarto, dobrar o nosso joelho no chão e começarmos a orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que abata assim os soberbos, né, que todos aqueles que se acham superior a Deus ou que se acham que não precisam de Deus, que o Senhor abata sim, né, que o Senhor permita que venha acontecer algumas coisas para que o homem abra os olhos e entenda que todo o controle é de Deus, toda a vida é de Deus, né? Muitas das vezes a gente está vendo aí pessoas que vão lá na natureza, o cara já tem um pedaço de terra gigantesco, mas ele quer destruir mais para poder botar mais gado, para plantar mais coisa, para ganhar mais dinheiro e ficar cada vez mais rico, né? É ganância. Então a ganância vai destruindo naturezas. Com essa destruição que não precisaria, a natureza chora, a natureza clama. E muitos governantes, né, acham que não é preciso olhar para a natureza, que pelo contrário, pode ser destruída, né, pode acabar com tudo, e nós sabemos que não é assim, né, pois nós vivemos em meio à natureza, nós precisamos da natureza, então nós temos que cuidar, né, do que o nosso Deus deixou aqui para nós,
e o principal, clamarmos ao Senhor que nos dê sabedoria a cada dia, para que a gente saiba lidar, mas que a gente também coloque toda a nossa dependência na mão de Deus, que nós não venhamos dar nenhum passo que não seja direcionado pelo nosso Deus. Só assim nós iremos ter uma terra sarada, iremos ter soluções para os nossos problemas. Basta a gente ler, né? Vou estar até lendo novamente esse versículo 14, que diz assim, ó, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Olha bem o que o Senhor está falando aqui, né? Ele sara a terra sim. Está vindo tempestades, mas o Senhor tem poder sobre a tempestade, pois ele tem o poder de acalmar o mar, né? O nosso Senhor Jesus demonstrou isso ali na palavra dele, né? Naquele tempo lá, onde os discípulos dele estavam apavorados ali com aquela tempestade, e o Senhor veio e acalmou. Então vocês acham que é diferente para hoje? Não é, mas basta a gente se humilhar, clamar ao nosso Deus, nos converter, né, dos nossos maus caminhos. O que é converter? É, se estamos caminhando para o pecado, a gente voltar e seguir a Cristo, porque é o que o homem precisa saber que é preciso ser feito. Muitas coisas que estão acontecendo nada mais é do que desobediência ao nosso Deus. Estado do Rio de Janeiro, principalmente aí, né, a gente pode falar porque está mais perto, nós temos o carnaval aí, ó, daí uns dias vai vir carnaval, né? Aí quando chega a hora dos desfiles, vão lá e botam todo tipo de coisa prejudicando ao nosso Deus, né? Que é colocar desfile lá aonde estão humilhando o nosso Deus. É exatamente Deus quem está ali? Não, mas Deus não aceita ser escarnecido. Por isso é que nós passamos por grandes violências, por isso que é um estado, né, que tem grandes problemas. Mas por quê? A hora que vai fazer suas festas pagãs, né, querem humilhar a Deus. Só que depois vem a recompensa, né? Toda aquela semente que plantamos, colhemos. Então, plantamos hoje, amanhã ou depois chegará a colheita. E aí, quando vem a colheita, aí o povo não entende o porquê que está acontecendo. É só olhar para trás, né? A desobediência do ser humano, onde está o levando. Muitas das vezes a gente olha a chuva em outros lugares aí, vai lá e dê uma olhada se esse povo vem clamando a Deus ou se estão desobedecendo a Deus. Essa aqui é uma palavra para apontar, né, para julgar o ser humano? Não. É uma palavra para que a gente esteja se lembrando que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus tem controle sobre todas as coisas, mas que o nosso Deus não está aqui de brincadeira. Se a gente brincamos com Ele, podemos nos preparar que vamos ter problemas sim, vamos chorar lágrima de sangue. Então, cada lugar que quiser, né, ter paz, ter prosperidade, primeiro busca o Senhor. Porque se continuar nesse módulo, infelizmente cada vez vamos ver mais tristeza. E nós que somos povos de Deus, mesmo em meio, né, a esse mundo conturbado, onde você vê várias pessoas que não estão nem aí para Deus, que zombam de Deus, o que cabe a nós fazer é orar. Né? Orarmos, pedirmos ao nosso Senhor que nos proteja em meio, né, à destruição, e que possamos, né, na hora que vier, ter entendimento que foi o nosso Deus e não a natureza em si, pois toda a natureza ela é controlada por Deus. E que cada um, ao ver esses problemas, venham abrir os olhos, entender, né, que o nosso Deus está dando os sinais dele. Né? Deus não fala diretamente, ele não vai gritar no ouvido do ser humano, mas ele vai trabalhar através da natureza, ele vai trabalhar através das destruições, para que o povo abra os olhos e clame a ele. Essa é a mensagem de hoje, nós possamos, né, estar se voltando para o nosso Deus, orando e clamando a ele, e que todo o povo possa estar se convertendo de seu mau caminho, e pode ter certeza, se o ser humano se humilhar, clamar a Deus, né, se converter do seu mau caminho, o Senhor irá ouvir e irá sarar a nossa terra, irá sarar a nossa casa, irá sarar nossas feridas. Basta a gente crer que Deus tem controle sobre todas as coisas. Essa é a mensagem de hoje, que Deus possa estar os abençoando e que nós venhamos entender que todas as coisas estão no controle de Deus, mas que nós temos que orar e clamar e sair do pecado para que Ele haja na nossa vida, né, e traga paz sobre a terra. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar uma oração aqui final. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor, que nos dá entendimento
da importância, Senhor, de nos convertermos de nossos maus caminhos, clamarmos a Ti para que a nossa terra seja sarada. Abençoe cada um que ouve essas mensagens, os guarde, os proteja e os dê entendimento. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.